A pergunta que não quer calar é por que eu reencarnei nessa família? Eu fico pensando, por que eu reencarnei na família que eu estou hoje? Por que eu reencarnei nesse círculo social, nessa região, nesse país, com esses amigos, para essa profissão e esse trabalho? Mas sempre a primeira pergunta é por que eu reencarnei na família que eu reencarnei? Porque às vezes a gente acha que não é possível. Eu não tenho nada a ver com eles. Não falamos assim? Eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Eu sou completamente diferente. Então assim, ou aconteceu algum erro e por isso que eu reencarnei com eles, ou só pode ser castigo. E a gente se pergunta, né? O que será que eu fiz na minha vida passada ou nas vidas passadas para agora sofrer o castigo de estar reencarnado no meio dessas pessoas que não tem nada a ver comigo? E aí, é obviamente uma brincadeira que eu estou fazendo, essa primeira fala, porque a gente já sabe hoje que não existem coincidências. Não existem coincidências. Não existem erros. Simplesmente porque a lei de Deus ela é perfeita. E se eu admitisse que há um erro numa encarnação, ou um acaso, algo que não foi planejado, eu automaticamente pressuponho que Deus não é perfeito. O que seria absolutamente impossível, um contrassenso para nós que somos espíritas e seguimos os ensinamentos de Jesus. A lei de Deus ela é perfeita. E o fato é que nós nos encontramos encarnados no melhor lugar e naquele que propicia as melhores oportunidades para a nossa evolução moral e espiritual. No melhor lugar. Naquele a gente fala assim, nossa, mas não é possível, né? Porque aqui eu não encontro oportunidades. Eu só encontro dificuldades. Eu só encontro obstáculos. Eu só encontro pessoas que parece que só me puxam para baixo. Tá difícil. Tá puxado. E é isso mesmo. É por aí mesmo. Porque o plano reencarnatório, ele não tem erros. Ele não tem erros. É tudo perfeito. A gente pode estar nessa reencarnação porque escolhemos. Mas entendam, quando a gente vai reencarnar e a gente está numa situação que a gente pode ou tem algum espaço para negociar com os nossos mentores espirituais, com aqueles espíritos de maior hierarquia que olham por nós, com os nossos amigos espirituais, e tem a condição de escolher o plano reencarnatório, ou de optar, ou de pedir alguma coisa, entendam, quando a gente tem a lucidez fora desse corpo, da nossa condição espiritual, a gente nunca vai pedir coisas absurdas, como por exemplo, eu quero ser jogador de futebol. Não, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Eu quero ser um artista famoso. Eu quero ser um herdeiro muito rico, porque na próxima encarnação, o que eu quero mesmo é aproveitar. Ou eu quero vir bonito. Eu quero vir alto. Eu quero vir morando na Austrália. Não é esse tipo de coisa que a gente pede. Quando a gente tem a lucidez da nossa missão e das necessidades de desenvolvimento, o que a gente vai pedir são justamente obstáculos e dificuldades. Porque são nesses obstáculos e nessas dificuldades
que a gente vai encontrar oportunidades de evolução moral e evolução espiritual. São nos obstáculos e nas dificuldades que a gente vai colocar à prova aqueles pontos que a gente precisa desenvolver. Que, sem errar muito, sempre vão estar relacionados ou ao orgulho, ou à vaidade, ao egoísmo, à intolerância, à falta de paciência, à falta de empatia, à falta de indulgência para com os erros alheios. Normalmente a nossa evolução, a dificuldade de evoluirmos está nesses pontos. A falta de amor. E aí, quando a gente tem que trabalhar qualquer um desses pontos, o que Deus vai dar pra gente são oportunidades de trabalhar esses pontos por meio das dificuldades e obstáculos que a gente vai encontrar no caminho. E por que eu fiz essa fala inicial? Porque o nosso tema da semana, o tema que a gente vai estudar hoje, que a gente começou a estudar hoje, e que a gente vai utilizar na nossa live de quarta-feira às 20 horas, né, a live do Evangelho no Lar, é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências, a unicidade da existência os rompe. O que ele está querendo dizer para a gente buscar já as primeiras reflexões? O que a espiritualidade está falando para a gente com isso? Por que a reencarnação fortalece os laços de família? Porque conforme eu vou reencarnando, e conforme eu estou entre uma encarnação e outra, ou seja, na erraticidade, que é aquele espaço temporal que a gente está entre uma encarnação e outra, mas se desenvolvendo e trabalhando e conhecendo pessoas e convivendo com as pessoas, assim como a gente faz aqui como encarnados, a gente vai reencontrando as pessoas, criando os laços. Possivelmente, parte dos familiares que nós temos hoje encarnados conosco são espíritos que já vêm conosco há muito tempo. E que a gente aqui está aprendendo a conviver, a colaborar, a amar, a compreender, a ser tolerante. São espíritos que nos ajudam na caminhada de evolução moral e espiritual. Assim como aqueles que estão encarnados aqui conosco, nós temos aqueles que nós deixamos, que não vieram reencarnar conosco e ficaram em outro plano. Mas que quando a gente desencarnar e retornar, reencontraremos esses amigos espirituais. E que também vão conviver conosco, nos ajudando a aprender a amar, a ter empatia, a ser colaborativo, a ser humilde, a ter mais amor no coração. Ao passo que ele fala assim, a unicidade da existência seria algo que impede, rompe os laços familiares. Obviamente, a pluralidade das existências significa que eu vou na caminhada, encarnado e desencarnado, e reencarnando várias vezes, milhares de vezes, com pessoas que eu vou criando esses laços durante essa caminhada. Se fosse uma vida só, os laços que eu criei aqui, eu desencarno, acabou. Simplesmente eles deixam de existir. Se fosse uma vida só. E imaginem que triste que seria numa vida só, se por acaso, nessa única chance que eu tenho de evolução como encarnando aqui no planeta, mesmo que a gente admita a vida após essa vida, né? Mas se eu tenho só uma chance aqui para evoluir, imagina se nessa vida eu faço uma grande bobagem, eu cometo um grande erro, eu prejudico alguém, ou eu tiro a vida de alguém, algo que é imperdoável. E aí eu chego lá, no outro plano, eu falo assim, olha, você desperdiçou, a única chance que você tinha é pela eternidade.
Então, ao invés de você ficar num lugar que você vai se desenvolver, que você vai amar, que você vai ser amado, que você vai ser bem recebido e que você vai ter todas as oportunidades para continuar um desenvolvimento até chegar num espírito capaz de morar num mundo celeste, angelical, não. Você vai para o umbral pro resto da sua vida, pro resto da eternidade, porque a única oportunidade que você tinha, você perdeu. Então, se a gente acredita num Deus justo, num Deus que dá muitas oportunidades e que vai dar quantas oportunidades forem necessárias para o nosso desenvolvimento, a reencarnação ela é um pré-requisito básico para o nosso desenvolvimento. E assim, quando a gente olha para aquele parente difícil, que muitas vezes está dentro de casa conosco, e que a gente tem dificuldade de conviver, que é muito difícil, não tenham dúvidas. A oportunidade do desenvolvimento está aí. Está nele. Está nessa pessoa. É ela que cria as dificuldades e obstáculos que vão fazer com que a gente desenvolva dentro de nós conhecimentos, habilidades, sentimentos que vão nos ajudar a ajudá-la. E a ajudando, eu desenvolvo isso em mim e eu evoluo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou o Moacir do Mensagens Kardecistas, que vocês já tanto conhecem, e eu aguardo todos vocês para a nossa live do Evangelho no Lar, que vai acontecer quarta-feira, como todas as quartas-feiras do ano, às 20 horas, com o tema Reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E esse trecho está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 18 a 23. Eu aguardo vocês na quarta-feira às 20 horas para a nossa live. Fiquem todos com Deus e até lá.